Excelente dia! Café da manhã na mão, muita disposição, porque o No Café tá no ar. E hoje nós vamos continuar a resenha de ontem. Nós vamos fazer aí, eu vou preparar para nós, na verdade, depois, uma trilogia ou uma série pra gente falar mais sobre o mesmo assunto. O que vocês acham disso, hein? Vou deixar uma enquete aqui. Pelo menos no Spotify dá pra gente deixar essa enquete. No YouTube vocês mandam comentários aí, tá bom? E quem quiser também me manda comentário no dele. Mas vamos lá! Bora de café na mão e vamos começar com a resenha. Ontem eu falei um pouquinho pra vocês sobre qual é a história que você tá se contando, que tá te deixando no mesmo lugar. Então eu aproveitei o gancho e até postei uns stories sobre isso. Acho que ainda dá pra vocês correrem lá ver. E aí isso me trouxe um gatilho. Por quê? Uma das principais habilidades que eu tenho, e eu falo isso com muita tranquilidade, é a comunicação. Eu sempre me comuniquei muito bem. Eu sempre tive facilidade de criar pensamentos rápidos e fazer uma composição onde as pessoas conseguem ter clareza do que eu falo. E quando eu me formei em PNL, isso aflorou. Isso ganhou muita força. Quando eu fui pro Tony, eu entendi que a forma como ele fala atinge muito as pessoas que estão nos eventos dele, porque ele automaticamente usa todos os gatilhos de comando que a gente aprende em PNL para reprogramar a nossa mente mesmo, né? Tanto é que eu brinco, eu falo muito com as pessoas que me conhecem, eu falo, cara, eu sou uma pessoa antes de Tony Robbins e outra pessoa depois de Tony Robbins. E aí ontem, quando eu tava falando sobre isso, me veio um gatilho muito forte de falar, Thalita, a sua comunicação é muito forte, você tem que falar mais disso, porque quando as pessoas aprenderem a falar com elas mesmas, automaticamente o negócio muda. Então hoje o nosso papo não vai ser qual história você está se contando, mas é uma continuação. É como você tem se comunicado com você. Vamos separar as pontes aí para vocês entenderem. Existem dois tipos de comunicação. A comunicação intrapessoal é aquela comunicação sua consigo mesmo. Cara, todos nós falamos com nós mesmos o tempo todo. Seja em pensamento, seja em voz de comando, é o tempo todo nós conversando com a nossa própria mente. E existe a comunicação interpessoal, que é aquela que você leva para o próximo. Você só vai ter clareza na sua comunicação interpessoal quando você tiver clareza na sua comunicação intrapessoal. Ou seja, a maneira como você conversa com você mesmo automaticamente se torna a maneira que você conversa com o outro. Então aqui a gente já tem dois momentos de percepção. Se você é aquela pessoa que quando está conversando não se faz entender, traga isso para você agora. Será que a sua mente está entendendo os comandos que você está dando para você mesmo? Eu sei que parece complexo, mas não é. É muito simples quando você entende que o gancho da programação mental é a sua fala. Esses dias eu gravei um podcast, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, quando ele for ao ar. E eu falei muito disso. Eu falei, cara, PNL é programação neurolinguística. É a nossa programação através da nossa fala. Então, para pensar agora quais são as palavras que você mais repete. Se essas palavras são palavras de energia alta ou de energia baixa. Thalita, o que é isso? Pelo amor de Deus, vamos lá. Palavras de energia alta são as palavras que te impulsionam. Palavras de energia baixa são aquelas que te puxam. Então, tudo que é negativo vai te puxar. Não, não posso, não quero, não devo, etc. E tudo que é positivo te impulsiona, tá? Só que o que nós temos a mania de fazer? E isso foi uma aula que eu até dei. O pessoal que tá na Terra, eles têm um aplicativo lá do Atera Club e lá eles têm várias aulas gratuitas e eu dei uma aula sobre comunicação falando exatamente sobre o não. Nós temos a mania de quando nós queremos alguma coisa, colocar o não na frente. E isso atrapalha a nossa programação. Gente, essa aula aqui, ó, esse audiocast já tá virando aula, tá? Então eu vou falar muito rapidamente sobre isso, mas vai fazer sentido para vocês. E se vocês comentarem bastante, quem sabe eu ponho uma aula sobre isso no YouTube para vocês. Todas as vezes que você fala o não, o seu cérebro retira ele da frente e entende a voz de comando. Vou dar um exemplo. Não sobe no sofá. Aí você olha para o seu filho que você deu essa voz de comando e a criança tá lá pulando no sofá. Por que acontece isso? Porque na nossa programação primária o não, ele não existe. Então o seu cérebro ignora o não
pega a voz de comando, sobe no sofá e coloca um proibido na frente. Só que até lá a criança já tá pulando no sofá. E a gente cresce falando exatamente. Não esquece o livro. O que aconteceu com vocês, senhores? Esqueceu o livro. Não pega isso. E não sei o quê. E todas as vezes que a gente dá essa voz de comando, que se você parar pra pensar e reparar hoje, nós fazemos isso diversas vezes no nosso dia. Além de ser uma palavra de energia baixa, que é o não, você entende a voz de comando errado. Então, vou dar um exemplo pra gente que trabalha, que tá ali buscando o nosso sucesso absoluto e querendo vencer na vida. Ai, não posso esquecer de ligar para aquele cliente. O que o seu cérebro entendeu, meu povo? Eu posso esquecer de ligar para aquele cliente. E se você começar a prestar atenção, você vai ver que você esqueceu. E por que eu tô te falando isso? Porque se eu quero trabalhar minha mente, programar minha mente para ter sucesso, para fazer coisas positivas, eu tenho que saber que as palavras estão interferindo, sim, no meu dia a dia. Thalita, como é que eu faço então? Sim, ao invés de você colocar o não na frente, você transforma a frase em uma frase positiva. Então, não posso esquecer de ligar para o cliente. Eu tenho que lembrar de ligar para o cliente. Eu vou pôr na minha agenda para ligar para o cliente. Você percebe a diferença? Você está dando uma voz de comando positiva. Não sobe no sofá, menino. Desce do sofá. Olha que simples. Gente, a PNL é mágica, tá? Ai, olha, se eu for falar do amor que eu tenho pela PNL, eu vou precisar de um áudio só para isso e vamos deixar para outro dia. Mas para vocês começarem a ter um pouco mais de percepção. Então, esse áudio hoje é para você olhar para você, como você fala com você e ver quantas vezes você se coloca nessa posição de dar a voz de comando errada, ou seja, usar o não quando você não quer usar o não e quando você está dando uma voz de comando que está te deixando mal. Vamos prestar atenção nisso? Olha, eu tenho muito mais para falar sobre isso. Existem pelo menos 10 palavras que bloqueiam, que fazem a gente procrastinar e tudo mais. Se vocês quiserem saber mais disso, manda direct, comenta, faz o que vocês quiserem, que eu prometo liberar uma aula para vocês sobre isso. E eu tenho certeza que vai ajudar muito. Combinado? Quinta-feira, né, gente? Amanhã a gente tá de volta e eu quero deixar aqui, meu coração bem vibrando, muita energia para que esse dia seja incrível. Um beijo muito carinhoso e até amanhã. Gostou desse áudio? Fez sentido para você? Então já aproveita, compartilha, manda para todas as pessoas que você acha que também precisa desse gole de clareza.